Igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, amém? Primeiramente, parabenizar o pastor José Guilherme, pastor Silvio, pastor Ailton, que não está aqui conosco nesta noite, mas é bênção aqui também na igreja. A todos os pastores que levam a palavra de Deus, que se esforçam para trazer a palavra de Deus. Eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo. Nós leremos do capítulo 18, do verso 1, é um texto longo, até o verso de número 24. Êxodo, capítulo 18, nós leremos do verso 1 ao verso de número 24. Peço que você abra sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta. O tema da mensagem dessa noite é de pastor a pastor. E antes de ler o texto bíblico, eu quero informar os irmãos que o texto aqui fala de pastor ou de sacerdote, mas ele não é voltado para pastores, é voltado para nós, Igreja do Senhor Jesus, e que nós podemos aprender e extrair desse texto sobre o ministério pastoral e a Igreja do Senhor Jesus, refletindo nessa vida de pastor, vida ministerial. Amém? Vamos ficar de pé, mais uma vez, fazer nosso joelho funcionar. O meu joelho já funciona com muita dificuldade, mas vamos ficar de pé e ler todos juntos. Se você puder ler comigo também, é bem-vindo nessa leitura. Diz assim a palavra de Deus. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro, Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. O outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador. Livrou-me da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés, encontrá-los no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do seu sogro, curvou-se e beijou-o, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom.
Você e seu povo ficarão esgotados. Vocês ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinha. Agora ouça o meu conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades. E todo este povo voltará para casa satisfeito. Verso 24. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Podemos assentar, meus irmãos? Um texto longo, mas retrata dois sacerdotes, Jetro e Moisés. Mas antes de entrar diretamente no texto bíblico, eu gostaria de lembrar, eu sei que muitos de vocês sabem, sobre um evento trágico, triste, muito triste, está na memória da humanidade, mas é um evento que retrata um pouco de uma situação que nós vamos trabalhar aqui nesta noite. Este evento foi chamado de Holocausto. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, influenciados por Hitler e aquele homem diabólico, demoníaco, eles começam a matar judeus de forma indiscriminada. Pegam famílias inteiras e matam. E a prática de matar, ou a forma de se matar aqueles judeus, era através de disparo de arma de fogo. Mas então, alguns psicólogos da época, já do exército nazista, começaram a perceber que os soldados alemães que matavam com arma de fogo pessoas inocentes começaram a ter diversos problemas psicológicos. É claro que um assassinato de uma pessoa, mesmo em caso de guerra, não é algo comum e simples. O soldado não vai sair ileso, com a sua mente ilesa em relação a isso. Mas quando se mata uma pessoa que é inocente, que está rendida, que não tem nenhuma culpa do que está acontecendo, eu creio que na mente de um soldado isso seria muito mais complicado. Mesmo que, através da sua doutrinação ou da doutrinação do partido nazista, ele entendesse que aquilo era algo necessário a se fazer. Mas os soldados começaram a ficar psicologicamente abalados em relação a isso. Então, existe a chamada solução final, que é levar os judeus para os campos de concentração. E os campos de concentração, prioritariamente, eram para fazer que eles trabalhassem de forma forçada, ou seja, trabalhassem mais, com pouca comida, mas, de fato, e depois foi comprovado, que a ideia era eliminar todos os judeus nas câmaras de gás. E as câmaras de gás funcionavam assim: as pessoas entravam, um gás era expelido e as pessoas morriam de insuficiência respiratória, basicamente. É aquela situação, né, meus irmãos? O que a gente não vê, a gente não sente tanto. A gente fala tanto de fome na África, por exemplo, e tem fome, gente passando fome na África. Mas é diferente de você ver uma pessoa perto de você passando fome. É uma outra sensação. E ao falar desse episódio aterrorizador, que nós devemos lembrar e nunca se esquecer para que nós não cometamos mais esse crime enquanto humanidade, lembro também de uma situação que os soldados americanos, tem até uma série muito boa, eu gosto muito de assistir, já assisti repetidamente, minha esposa de vez em quando me pega lá assistindo essa série aí, fala, de novo? Estou vendo. Que é uma série chamada Band of Brothers, Bando de Irmãos, ou Grupo de Irmãos, que conta a história do exército americano, particularmente dos paraquedistas norte-americanos, desde a sua formação até o final da Segunda Guerra Mundial. E tem um episódio, o episódio 8, se eu não me engano, que eles começam a chegar nos campos de concentração. O exército nazista já está debandando, saindo, voltando para a Alemanha, fugindo da guerra. Eles encontram pessoas em estado deploráveis, com
que essa barriguinha não tem como explicar, né? Mas as pessoas estavam deploráveis, com muita fome, muita, mas muita fome. E a reação natural de qualquer ser humano que ama o próximo, natural, é pegar imediatamente e oferecer comida para essas pessoas. E os soldados assim fizeram, entregaram comida, tudo que tinham, até a água. Pensaram assim, olha, se a gente passar sede não tem problema, se a gente passar fome não tem problema, mas a gente vai alimentar essas pessoas. E aí aconteceu algo ruim pelo ato que eles fizeram. Porque foi comprovado naquele tempo e depois disso, nutritivamente, que uma pessoa que está no estado de fome severa há muitos dias, você não pode dar imediatamente alimento para ela. Você tem que começar com soro, um alimento bem leve, porque isso foi a causa de morte de muitos judeus, a alimentação. Aí você pensa assim, um gesto muito bom, muito legal, muito interessante, mas tiveram um efeito colateral. Às vezes, atitudes boas que a gente faz pode refletir nisso. Da mesma forma, meus irmãos, a igreja, eu não gostaria de comparar e diminuir o Holocausto, mas todos nós que estamos aqui nesta noite, todos nós, sem tirar nem pôr, estamos na condição de miseráveis pecadores. Estamos sedentos da graça de Deus, sedentos para o alimento espiritual que vem da parte de Deus. Nós não sairíamos domingo à noite, um domingo um pouco frio, das nossas casas, do conforto de nossas casas, se nós não viéssemos aqui para buscar alimento espiritual, renovo espiritual, essa realimentação espiritual. E a igreja é um bando de famintos, de sedentos, que precisam de Deus, que precisam da graça de Deus, de precisam estar sendo alimentados todos os dias pela palavra de Deus, pela comunhão dos irmãos e por essa continuidade. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ali nós temos, teologicamente, a justificação, a conversão e a salvação garantida na pessoa de Jesus Cristo. Mas nós precisamos caminhar e precisamos alimentar a cada dia e crescer, e deixarmos de ser criança e sermos alimentados até a maturidade. Isso aí acontece no seio da igreja do Senhor Jesus. Mas eu gostaria de falar também sobre Moisés, o grande libertador de Israel. Moisés ele é reconhecido nas três principais religiões do mundo. E aqui eu não estou dizendo se está certo ou se está errado, não vou entrar nesse mérito. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo reconhecem como um grande profeta a pessoa de Moisés. Moisés, eu tive contato com um menino que se dizia judeu no meu trabalho, e eu já contei isso aqui alguma vez, que ele era um homem tão inteligente, segundo o judaísmo, tão inteligente, que Deus revelou a ele a quantidade de estrelas no céu. E esse número de estrelas no céu, segundo a ciência hoje, é muito aproximado. Então veja que Deus, ou melhor, Moisés teve um contato especial. Ou ele tinha uma sabedoria imensa naquela época, ou Deus revelou a ele a quantidade de estrelas no céu. Moisés tinha um conhecimento vasto também pela sua vida no Egito, por ter sido criado entre a nobreza do Egito, entre os príncipes do Egito, mas Moisés era de sangue judeu e Deus o confiou uma responsabilidade muito grande, tirar um povo que estava escravo, preso, estava desamparado no Egito. E ele assim cumpriu essa missão. Moisés, então, nesse texto bíblico, é uma figura de Cristo. Ele não é o Cristo, ele não é Jesus Cristo, mas ele representa o que Jesus faz por nós, fez e está fazendo em nós, que é nos tirar do Egito, que é nos tirar da escravidão do pecado e trazendo a nós a Canaã celestial. Mas nós temos aqui também Jetro, sogro de Moisés. E se você acompanhou comigo o texto bíblico, você percebeu que Jetro é citado 2 ou 3 vezes na condição de sacerdote. Sacerdote é aquele que media, que faz a mediação entre Deus e os homens. Apesar de Jetro não ser do povo de Israel, não ser do povo escolhido de Deus, Jetro conhece a Moisés e convive com Moisés, e ele mesmo relata que o Deus de Israel é superior aos outros deuses. Ele reconhece isso. E é interessante que quando Jetro faz um sacrifício, no versículo 11, versículo 12, o povo de Israel, as lideranças de Israel vão com Jetro
o sogro de Moisés, para oferecer holocausto, sacrifício a Deus. Então, Jetro, ele faz essa representação. E aqui um ponto muito interessante de se observar, que às vezes é mal interpretado. No Antigo Testamento, Israel era o povo escolhido por Deus, mas Israel era um povo sacerdote às nações. E o que significa sacerdote? Sacerdote é aquele que vai mediar o Deus verdadeiro para todas as nações. Em nenhum momento Deus excluiu a possibilidade de que outras pessoas, em outros povos, conhecessem um Deus verdadeiro e fossem salvos. Isso está explícito na Bíblia. Você pode ver o caso de Ruth, você pode ver tantos outros casos, eu não vou enumerar aqui, que são milhares de casos. A própria saída do Egito, quando o povo sai do Egito, ele oferece oportunidade para os egípcios e outros povos, e aí os egípcios vão junto com o povo hebreu e se tornam parte do povo hebreu. Então, Israel é um povo sacerdote que representa o Deus para as nações. A ideia de Deus é mostrar o Deus verdadeiro através de um povo e que esse povo trouxesse outros povos para o conhecimento de Deus verdadeiro. É o que a igreja faz hoje também, no sentido de trazer o conhecimento do Deus verdadeiro. Mas aquele povo de Israel, o povo hebreu, apesar do sofrimento da escravidão, e a gente vive assim às vezes, a gente vive escravo de vícios, de tantas coisas, mas a gente ainda acha e pensa e relembra, e pode passar, não sei se passa na cabeça dos irmãos, tá? Vou só sugerir aqui, que naquela época que a gente estava no mundo lá, algumas coisas eram melhores do que agora. Que naquela época era muito mais interessante. E aí vem a tal da murmuração, a reclamação. Não é diferente, meus irmãos, do povo hebreu, do povo de Israel, que está andando com Moisés, já experimentou o maná, já experimentou milagres e milagres de Deus, a travessia do Mar Vermelho, mas passa um tempinho, a memória fica fraca e se lembra do Egito, se lembra do mundo antes de conhecer o Senhor. Então o povo vivia reclamando, murmurando. E imagino que essa murmuração, em algumas partes do texto bíblico, aparecia diretamente a Moisés, e eu creio que milhares de outras murmurações apareciam de forma velada através desse caso que vocês estão vendo aqui, em que Moisés fica sentado o dia inteiro ouvindo reclamação e resolvendo problema do povo. Mas eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta e peço até que projete, por favor, o versículo 8 desse texto bíblico. O versículo 8 diz assim, vou ler aqui nessa versão, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Deus está falando aqui, ou melhor, Jetro está falando com Moisés, e Moisés está apresentando um relatório do feito que o pastor Moisés fez até aquele momento. O pastor, o sacerdote, aquele que media, faz a mediação entre Deus e o povo. E aí nós temos uma primeira característica de um pastor, uma primeira fase de um pastor no ministério pastoral, que é o pastor empolgado, aquele pastor que está animado. Chegou numa igreja, pouco tempo de pastor, cheio de gás, cheio de energia, cheio de alegria, dizendo assim, ó, a nossa igreja vai prosperar neste lugar. Amém? Amém. Aquele pastor que, não sei se eu posso usar essa expressão, é pau para toda a obra, está em todo lugar, está fazendo tudo, todas as atividades, aquele pastor empolgado. E é muito comum que nós, quando encontramos pastores, começamos a conversar, pastores de outras igrejas, de outros locais, a primeira pergunta que vem geralmente é essa. Como é que é a sua igreja? A primeira coisa que o pastor fala, não, minha igreja tem 100 membros, tem 200 membros, tem 300 membros, ou seja, está medindo a igreja dele pela quantidade de membros, como se isso fosse competência dele, do pastor. Esse pastor é bom, esse pastor é ruim, pela quantidade de membros. E aí aparece nessa conversa de pastor com outro pastor, um momento de euforia, de dizer, não, tem tantos membros, ó, nossa igreja esse ano batizou 10 pessoas, 20 pessoas, ó, pessoas que estavam desviadas voltaram para a igreja, a nossa igreja está crescendo, e é exatamente essa representação de Moisés com Jetro. Moisés está colocando o povo de Israel lá em cima. Ó, Jetro, você não sabe, você ficou afastado de mim, mas ó,
Deus operou as 10 pragas no Egito, através do meu ministério pastoral. Olha, Jétro, Deus trouxe o maná, o povo estava com fome, caiu o pão do céu. Sabe o que é isso? Eu consegui falar com Deus e Deus trouxe pão do céu que caiu e nós pegamos e comemos o pão na medida exata. Deus tem feito através de mim um ministério pastoral frutífero, abençoado, maravilhoso. E não está errado, meus irmãos. Não está errado nem um pouco o que Moisés está falando. Mas é o primeiro estágio da vida de um pastor com uma igreja. O primeiro relacionamento de um pastor com a igreja. Aquele relacionamento de amor, de carinho, o que nós chamamos até de primeiro amor, às vezes, quando nós temos um novo convertido. Aquela alegria, aquela empolgação. E nós, como igreja, devemos ter essa mesma empolgação de Moisés. De chegarmos no mundo lá fora e dizer, não, nossa igreja é abençoada. Ih, nossa igreja está crescendo, está fazendo um templo novo, o pastor lá é abençoado, o pastor lá está trabalhando dia e noite para que as coisas aconteçam de forma honesta, de forma correta. Nosso pastor é bênção. E aqui nós tiramos a primeira lição da vida do pastor Moisés, que é ser grato pelo que Deus tem feito. O pastor Moisés está cercado de gente murmuradora, cercado por todos os lados de gente que murmura, o tempo todo reclamando. O cara que recebe pão do céu é o mesmo camarada que reclama do gosto do maná, que reclama da comida, que reclama da água, que reclama do deserto, dos calçados do deserto, que no Egito tinha um calçado melhor, no Egito tinha carne, e assim por diante. Mas, primeira lição de Moisés, seja grato pelo que Deus tem feito. Essa é o ápice do ministério pastoral, aquele pastor empolgado, alegre, feliz. Mas também nós temos um período pastoral de Moisés que já logo muda de cena, na mesma conversa. O próprio Jétro percebe na vida de Moisés, que é o pastor exausto, verso 17 e verso 18. E aí assim, diz assim, eis que... Estou lendo aqui o 14, vamos lá, o 18. 18, verso 17. Diz assim, o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Você e seu povo estão esgotados, ou ficarão esgotados, pois a tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Meus amados irmãos, Moisés era um pastor de uma igreja. O número varia, mas vamos dizer milhares de pessoas ou milhões de pessoas, cerca de 2 milhões de pessoas caminhando num deserto, um deserto inóspito, sem recurso, nem financeiro, recurso material. Eu imagino o cansaço que Moisés estava enfrentando naquele momento, de ficar o dia inteiro, ao invés de ter um momento para poder ler a palavra de Deus, ao invés de ter um momento com a sua família. E ele fala desse esgotamento pastoral, que o Jétro, que é um sacerdote, que é um pastor muito mais antigo, muito mais experimentado, fala para Moisés, Moisés, tem um negócio errado aí, você precisa rever um pouco o seu ministério pastoral. Existe um artigo de um pastor, Sérgio Duzilek, de 2022, que ele fala algumas questões que o pastor passa durante a caminhada ministerial. A primeira dificuldade de um pastor que ele enfrenta é a crítica. A crítica. A crítica desgasta, especialmente aquele que é fruto de incompreensão. Aqui, em alguns momentos, na presença do pastor Silva, na ausência dele, eu sempre deixei aberto aos irmãos para que viessem falar e propor e trazer algo de construtivo para a igreja. Falar sobre questões estruturais, questões até doutrinárias, é muito bem-vindo. Eu tenho certeza que tanto eu quanto o pastor Silvio e os outros pastores estarão abertos a ouvi-lo quando você vem para trazer algo a contribuir. Aqui ninguém é o dono da verdade. Aqui ninguém é o sabichão, sabe tudo. Isso aí não existe. Ninguém aqui é arrogante ou presunçoso ou prepotente de achar que a gente sabe de tudo, que a gente tem capacidade para resolver tudo, que a gente tem resposta para tudo.
Os problemas de todos nós aí, a gente vai dar uma resposta e vai resolver. Agora, é muito ruim quando você está num lugar que a pessoa só critica. E não é só no ambiente da igreja, não. Você pode estar em qualquer ambiente, ambiente de trabalho, ambiente familiar, que a pessoa se esforça com esmero, com dedicação, e vem alguém e critica. A pessoa não consegue enxergar nada de bom do trabalho, só consegue enxergar algo de ruim. Essa crítica desgasta o pastor, o líder, qualquer pessoa que está envolvido em qualquer atividade, principalmente na igreja. Mas também, algo que acontece com o pastor é a falta de descanso programado. Isso aqui eu estou replicando o que esse pastor Sérgio Duzilek fez num artigo em 2022. Ele diz assim: há pastores que não respeitam sua folga semanal, necessária para recarregar suas baterias. Há muitos irmãos que também não respeitam essa folga, esperando um problema agudizar, explodir, para então chamar o pastor. Parte culpa do pastor, parte culpa da igreja, que não entende que o pastor é um ser humano, o pastor não é uma máquina, o pastor não é um robô, o pastor é feito de carne e de osso, de mente, de coração. O pastor fica doente, o pastor fica cansado, o pastor fica triste. O pastor é ser humano. Eu vejo com um pouco de dificuldade quando as pessoas fazem a interpretação de Apocalipse, quando eles dizem ao anjo da igreja, e na minha interpretação, eu posso estar até discordando de você, se você pode pensar diferente de mim. A ideia de anjo ali não é um ser espiritual. O pastor é um anjo, um ser espiritual divinizado, como se o pastor já estivesse no limite entre a carne e um espírito de luz, algo do tipo. O anjo ali em Apocalipse, a palavra no original, ângelos, é mensageiro. E aí sim, o pastor tem essa tarefa de ser o mensageiro da igreja, de trazer a palavra de Deus, e nisso ele é líder, de trazer a boa doutrina, a doutrina correta, a doutrina ortodoxa. É nisso que o pastor ele se considera um anjo. Essa é a minha visão. Vou trazer aqui também para vocês, meus irmãos, um caso de um pastor muito conhecido no meio batista, muito conhecido. Bem idoso já, eu creio que está entre 80 e 90 anos de idade. Muito conhecido, um pastor que fala 5 idiomas, uma vida acadêmica excepcional, pastor de igreja, aquele pastor mesmo que estava lá, não era só pastor de gabinete, labutando, trabalhando, mas o nome dele é pastor Irlan, muito conhecido no meio batista. E aí ele conta, e hoje, com a sua experiência, talvez com a experiência de Jetro, o sogro de Moisés, ele conta dos desafios e dos erros que ele cometeu no ministério pastoral. Ele abriu um coração em um determinado momento, numa pregação. Ele conta o caso da relação dele com o filho dele. Isso me chamou muita atenção. O filho dele, em alguns momentos, chegou a sentar na porta do gabinete pastoral, querendo conversar com o pai. E o pai não podia atendê-lo, uma casa grande que ele morava, igreja grande, porque ele estava preparando um sermão, estava na atividade, era um pastor muito concorrido no meio cristão, pregava no Brasil, fora do Brasil, e ele não tinha tempo para falar com o filho dele. Chegou um exato momento, segundo ele conta na história dele, que o filho falou assim: pai, hoje nós estamos em junho, por exemplo, em setembro, dia 16 de setembro, eu tenho um jogo de futebol e eu gostaria muito que o senhor fosse. Marca na agenda do senhor aí, vê se o senhor vai. Ele conta assim, tá, meus amigos? É desse jeito que ele está contando. Só estou parafraseando algumas datas aqui, mas é nesse jeito. E aí, ele marcou na agenda, 15 de setembro, 9 horas da manhã, no campo de futebol, eu tenho que estar lá para ver meu filho. E aí, meia hora antes do compromisso, ligou um diácono da igreja, com um problema sério para resolver, um problema que só o pastor Erlan poderia resolver. E ele ficou com aquilo na cabeça, como pastor de igreja, pastor que se sacrifica pela igreja, foi em direção ao diácono e descobriu que o problema do diácono era a questão mais, eu ia usar um adjetivo até forte aqui, mais insignificante possível. Não tinha urgência nenhuma. E o filho dele lá, tinha marcado na agenda dele um dia com o pai, não conseguiu estar com o pai, porque tinha um diácono que era incompreensivo na sua igreja, que não sabia que o pastor tem limites. É o caso desse filho de pastor. Mas também, um outro ponto que ele fala, é que o excesso de demanda também
cansa. Excesso de demanda. Eu, antes de estar sendo ordenado pastor e antes de viver numa igreja como a Igreja Batista da Capelinha, eu tinha uma visão sobre igreja. E creio que os irmãos, alguns podem ter sobre igreja, e é extremamente plausível e correto que os irmãos tenham essa visão da igreja. Não é problema nenhum. Mas eu mudei essa visão depois que eu comecei a conviver e acompanhar a vida de uma igreja de perto. Às vezes a gente chega numa igreja e vê uma igreja grande ou pequena, e chega lá, vê um camarada pregando, vê um grupo de louvor cantando, e tudo fazendo com maestria, com excelência, da melhor forma possível. E você vê aquela mensagem abençoada, e você acha que aquilo tudo sai atrás da orelha. O pastor chega assim, fala, Deus, fala comigo. E aí sai a mensagem. Não é assim, meus irmãos. O pastor trabalha durante a semana, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, e às vezes até mais de uma semana. Então, são demandas que também cansam. Tem a visita pastoral. A visita pastoral que ele faz para uma pessoa, a outra pessoa não vê. A maioria das vezes a pessoa não sabe. O pastor que não fica fazendo um relatório de quantas visitas ele fez durante a semana. Mas, se você procurar saber, são muitas. Muitas visitas ordinárias que estão programadas e muitas visitas extraordinárias. Orar por um doente e assim por diante. O excesso de demanda também cansa. E aí tem essa questão, ou porque são pessoas imaturas demais para poder lidar com suas questões, trazendo ao líder tudo o que acontece, ou porque o pastor é tão bom que dá vontade de ficar perto dele o tempo todo. Isso é palavra do artigo, tá, meus irmãos? Não sou eu que estou falando, não. O pastor é tão bom que dá vontade de ficar perto dele o tempo todo. Não há Moisés que consiga se manter com saúde emocional diante de uma demanda que ultrapassa os limites do que é razoável. Igrejas imaturas não caminham sozinhas. Tem um site na internet, uma pesquisa dos Estados Unidos, que aponta 10 motivos para abandono pastoral. Deixar de ser pastor, deixar ministério. Primeiro, desânimo. Segundo, fracasso. Terceiro, solidão. Quarto, falhas morais. Quinto, pressão financeira. Sexto, raiva. Esgotamento. Saúde física. Casamento. Excesso de ocupação ou dedicação. Não aprendem a dizer não. E eu quero, nesta noite, mais uma vez, pedir a você, já foi declarado aqui, através do teatro das crianças reunidas, aprenda a amar, compreender e respeitar o seu pastor. Não estou aqui ganhando um dinheiro extra, ou não estou aqui a convite, olha, fala sobre isso hoje. Não, eu entendi da parte de Deus que deveria falar sobre esse assunto porque ele é muito relevante. Um pastor começa empolgado, um pastor começa depois a ficar exausto, porque a congregação entende que tudo tem que passar por ele. Esse mesmo pastor Irlan, meus irmãos, esse Irlan de Azevedo aqui, tem uma lição que eu aprendi com ele e eu adotei para a minha vida, porque eu compartilho da mesma visão doutrinária dele. Quando uma pessoa agora chega para mim e fala assim, pastor, ora por mim. Amém, meus irmãos. Nós vamos orar juntos. Porque a minha oração não tem nada, eu não tenho mais intimidade. Posso até ter um momento de comunhão a mais do que outra pessoa, mas a minha oração não é melhor do que a oração de um justo servo de Deus. Então, esse pastor não ensinou que quando alguém pede oração para você, a primeira coisa que ele pergunta é, você já está orando, minha irmã? Você já está orando, meu irmão, por essa causa? Então, nós vamos nos unir como igreja do Senhor Jesus e vamos orar juntos. Então, Moisés está ali, nesse momento de dificuldade. Está ali, ó, labutando, suando a camisa. Mas aí encontra com um sogro abençoado, um sogro que é sacerdote, passou pelas mesmas dificuldades de Moisés. Então, no verso 22, ele vê o pastor que é ajudado. Peço para que projetar no verso 22, por favor, mais 4 versículos. E diz assim, eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, o seu peso, porque eles o dividirão com você. Verso 20, o propósito do ministério pastoral. Por favor, verso 20. Oriente-os quanto
aos decretos e leis, palavra, Bíblia, lei do Antigo Testamento, palavra de Deus, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. O propósito do ministério pastoral é Bíblia, mostrar doutrina. É muito complicado quando a igreja não compreende essa questão, de achar que o pastor tem que fazer de tudo e esquecer de que o pastor, o propósito dele aqui na igreja inicial, principal, primordial, é pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Se eu fosse convidado nesse convite do pastor aí, eu perguntaria, quanto tempo eu teria para poder estudar a Bíblia? Quanto tempo eu teria para poder me dedicar e a igreja me cederia espaço, me pagaria por isso, para pregar a palavra de Deus e para estudar, para chegar aqui e falar da palavra de Deus. Porque preparação não é só apenas conhecimento teológico, que é bom, é válido, mas é vida de oração, vida de santidade, vida de dedicação. Então ali, oriente Moisés, você que é o pastor, oriente Moisés nos decretos e na lei, na doutrina, na palavra correta, ensine-os a andar no caminho correto. E para isso, o pastor precisa pregar a palavra de Deus. Infelizmente, em alguns lugares, o ministério pastoral está cada vez mais difícil, porque os pastores, tentando agradar as pessoas, tentando agradar a uma determinada igreja, fazem atividades e fazem cultos e fazem reuniões e fazem algo mirabolantes, né? Faz malabarismo, mas esquece de pregar a palavra de Deus. Nós temos visto na igreja evangélica brasileira um declínio muito grande da pregação da palavra de Deus. Pastores que estão deixando a palavra em segundo plano. E vocês estão vendo o reflexo que está acontecendo na igreja de hoje. Eu não preciso mostrar para vocês. Mas o propósito do ministério pastoral é pregar a palavra de Deus. Tem uma certa ilustração, que eu já trouxe aqui também, que é do pastor na sua casa e um membro da sua igreja passando em frente à sua casa. E aí ele consegue ver pela janela o pastor pregando, melhor, o pastor estudando a Bíblia lá, e o membro da igreja fica olhando o pastor, e aí chama, pastor! Aí ele, oi, pois não, você está no seu momento de descanso? O pastor, não, agora eu estou trabalhando. Aí aquele irmão da igreja foi embora, seguiu o seu caminho, foi na rua fazer umas compras, mais tarde ele volta e passa no mesmo lugar e vê o pastor jogando água no jardim. Para muitos é um ritual até de desprendimento, de tranquilidade, aquela coisa, momento do nada. E aí o membro da igreja perguntou, pastor, o senhor está trabalhando agora? Eu falei, não, agora eu estou descansando. Se a igreja não tiver o entendimento do propósito ministerial, fica difícil. Atos 6, eu peço para projetar, por favor, até nessa versão NVI, 6 de 1 a 4, e você vê o reflexo do Novo Testamento, o que acontecia no Antigo Testamento, que diz assim, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, de membros de igreja, os judeus de fala grega, de fala helênica, os dois eram judeus, um não era de Jerusalém, o outro era de povos helênicos, estavam tendo queixas, dificuldades, porque as suas viúvas, que não eram de Jerusalém, as viúvas judias, estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento. Verso 2. Por isso os 12 apóstolos, reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da... Pode falar comigo. Ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Verso 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da... Vamos voltar para o texto. Versículo 21 ao 23, Êxodo 18, o propósito da igreja. Verso 21, por favor, Lorena. Ao 23. E já estou encerrando. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100.000, de 50 e de 10. Verso 22.
Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas questões difíceis, mas as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Verso 23. Se você fizer assim, Moisés, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo esse povo voltará para casa satisfação. É o que muitos buscam na igreja, estar satisfeito. Mas satisfeito com uma pregação da palavra de Deus, um hino cristocêntrico, uma vida de comunhão. Então, a tarefa não é só do pastor, é de toda a igreja. E aqui eu peço mais uma vez que a igreja se mobilize. Nós estamos numa caminhada tão linda de crescimento de um templo novo. Estamos abrindo vários ministérios. O Ministério da Multimídia aqui está bombando. Tem um grupo de WhatsApp. As irmãs aqui estão trabalhando incansavelmente. Eu gostaria de parabenizá-las, tá? As irmãs da Multimídia. Gente que está trabalhando no som de forma especial. Então, tem lugar para todo mundo. Não existe cristão esquenta banco. O banco não precisa ser aquecido. O banco é para você sair, dar lugar para o novo convertido, para ele ser discipulado e ele sair do banco também e continuar o trabalho. Eu encerro com uma frase que eu ouvi uma vez, eu li, na verdade, está lá em São Pedro Aldeia, num quartel da Marinha, que reflete muito do que eu estou falando aqui nessa noite, e talvez seja o resumo da vida de Moisés, da vida de um pastor e da vida de um pastor como a igreja. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Eu vou repetir. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Nós aprendemos como igreja do Senhor Jesus a dividir as cargas e os fardos. E que nessa noite nós saímos aqui aprendendo com Moisés, que era um pastor jovem, um sacerdote que fez vários milagres, mas estava esquecendo da sua família. Você pode ver no texto que Jetro traz sua esposa e seus filhos. Os filhos estão distantes dele. Isso aqui é algo de se pontuar também. Mas ele aprendeu com Jetro no tempo suficiente de consertar, de alinhar, de organizar e de viver mais tranquilo, entendendo que Moisés, por mais brilhante que esse homem seja, e você que me acompanhou até agora sabe do brilhantismo de Moisés, da capacidade de Moisés, ele era ser humano. Ele tinha problema, ele tinha dificuldade, ele precisava de ajuda. Vamos orar, vamos ficar de pé nessa noite. Mais uma vez, entregando os pastores aqui representados e a igreja do Senhor Jesus, que nós possamos ter essa visão de igreja, entender que todos nós juntos somos muito mais fortes, muito mais especiais, porque juntos com o Senhor Jesus, com a força que o Espírito Santo nos dá, com o poder que o Espírito Santo nos dá, nós iremos muito mais longe para a glória de Deus. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos pela tua palavra, Deus. Graças te damos, ó Deus, porque aprendemos com Moisés, um líder servo, um líder capaz, um líder que se preparou, um líder de inteligência espetacular, mas um líder que estava falhando em alguns detalhes, ó Deus. Por ser novo na sua liderança, no seu ministério. Mas obrigado, Deus, pela vida de Jetro, o seu sogro, que ensinou a Moisés, seu genro, a liderança compartilhada, a entender que tudo que nós fazemos aqui na igreja e fora da igreja não tem a ver com a força do nosso braço, mas vem do poder de Deus e da comunhão dos santos, da Assembleia dos Santos reunidos aqui neste lugar, ó Deus. Obrigado pela vida de Moisés, obrigado pela vida dessa igreja, ó Deus, que tem crescido, que tem aprendido a amar os pastores, respeitar os pastores, compreender os pastores, entendendo que eles são, ó Deus, homens de carne e osso. Que eles têm um dom especial de Deus, de trazer a palavra de Deus, de aconselhar, de nutrir, mas são homens que precisam da sua graça, como toda a igreja do Senhor precisa da tua graça, ó Deus. Pedimos a tua bênção nessa noite, que nós saímos daqui refrigerados, Deus, reavivados, ó Deus, novos, através do teu Santo Espírito, entendendo o propósito dessa igreja, que é ser uma agência do reino, de levar o evangelho a toda criatura, de ser uma agência de transformação, pelo poder da palavra de Deus. Obrigado por esse momento tão especial nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.